Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e ao final deixe o seu comentário, dê o seu like, isso vai nos ajudar bastante. Hoje eu quero conversar com vocês sobre pelo menos 3 características de uma igreja próspera, de uma igreja espiritualmente próspera. E para isso, eu vou me basear na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 2 e verso 3. Se você quiser, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Lá está escrito o seguinte: nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto lindo, né? Que expressão bonita o apóstolo Paulo usa aqui para caracterizar essa igreja em Tessalônica. A primeira coisa que eu me alegro muito de ver é a maneira como Paulo e aqueles que compõem o seu grupo missionário se comportam em relação à igreja. Ele diz que eles estão sempre orando e dando graças a Deus, não deixando de pedir em favor da igreja. Essa é uma lição que a liderança da igreja evangélica deve aprender. É um objetivo do pastor, dos presbíteros, dos obreiros, dos evangelistas, dos diáconos, das diaconisas, daqueles que estão investidos de autoridades na igreja, de entender que eles precisam orar, clamar pela igreja, pedir pelo povo, pedir pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Sabe por quê? A oração que os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja, eles fazem pela igreja, proporcionam à igreja a bênção de receber de Deus a direção para uma vida espiritual próspera. Por isso, Paulo ele observa algumas características que, sem dúvida nenhuma, é fruto da ação do Espírito Santo, mas do trabalho que ele e os seus irmãos e líderes da comitiva missionária dele fizeram em Tessalônica. É fruto do trabalho do discipulado, da orientação bíblica, da orientação de como eles deveriam servir e andar com Deus. E a primeira coisa que Paulo fala sobre essa igreja em Tessalônica é que ela era uma igreja que punha em prática a sua fé. Ou seja, a fé da igreja de Tessalônica era uma fé operosa, era uma fé que trabalhava, era uma fé que tinha prática, era uma fé que cria e não duvidava. Era a certeza de que Deus estava na direção. Fé é ajudar sem ter medo de faltar. Ou seja, fé é ajudar ao próximo sem ter medo de que aquilo que eu vou fazer pelo outro venha faltar para mim. Isso também está dentro da característica do amor. Mas a fé operosa é uma fé que abre caminho. É uma fé que trabalha como alguém que está no meio de uma mata cerrada, fechada, e ela vai abrindo caminho ali, vai abrindo, vai desmatando, no sentido de achar um caminho até chegar no lugar conhecido. A fé, ela tem o poder de abrir caminho onde não há caminho. E a fé em prática não é só dizer que eu creio em Deus. Não, até os demônios creem e tremem.
Fé é a certeza de que Deus vai agir. Fé é a certeza de que aquilo que eu estou fazendo segundo as Escrituras vai se consolidar. Fé é não duvidar de que Deus está no controle. Fé é agir segundo todos os princípios espirituais, morais, éticos pregados nas Escrituras. Fé é não ter medo de ser testemunha de Deus aonde Deus nos colocar. Já pensaram se os apóstolos dissessem: eu não vou para os confins da terra nem por um decreto? Nem podemos dizer isso, né? Fé, ela bane o medo, vai banir o medo de fazermos a vontade de Deus. A fé, ela tem o poder de abrir picadas, abrir caminho, abrir portas, abrir uma série de circunstâncias aonde Deus quer que eu passe crendo nele. A fé não é um desafio cego. A fé é uma ação centrada na certeza de que Deus pode e que Deus vai fazer segundo a sua santa vontade, se estivermos fazendo aquilo que Ele escolheu para fazermos para a sua honra e para a sua glória. Ora, a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha uma fé que era prática. Ela operava. Aconteciam coisas na igreja por causa da fé. Eles conquistavam por causa da fé. A fé é um instrumento de conquista unido à oração e, acima de tudo, à soberania de Deus. Então, essa fé também, ela era uma fé que contagiava, porque essa fé, ela é transmitida a partir do momento em que as pessoas percebem a certeza que nós temos no nosso coração acerca de Deus e do Senhor Jesus. Eles não estavam ali se inclinando diante de alguma coisa que eles não criam que existia. Não. A fé era tão forte que ela operava a ação de Deus de salvação na vida daqueles que olhavam para eles e diziam: olha, essas pessoas creem de fato no que elas estão pregando. Então, essa era uma coisa importante, essa é uma marca de uma igreja que prospera espiritualmente. Outra coisa é que a gente percebe que o apóstolo Paulo destaca, é que ele diz: olha, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Olha, hoje em dia virou um jargão, né? Ô meu irmão, eu te amo, ô meu amado, minha amada, eu te amo daqui, eu te amo dali, mas um amor que não opera, um amor que não trabalha. Irmãos, muitas pessoas estão passando por necessidade nessa época de pandemia, muitas. E muitas delas ficam constrangidas de compartilhar isso. Ficam constrangidas de dizer que está precisando de ajuda. Ficam constrangidas de informar a necessidade. E nós, como crentes que dizem que de fato têm fé e que amam o Senhor Jesus, não deve ficar esperando que o incêndio ou a casa caia para fazer alguma coisa. Não. Eu posso aprender a fazer a leitura do rebanho. Eu posso aprender a chegar no necessitado. Porque às vezes é muito constrangedor. Um amor que trabalha é aquele que vai atrás
não é aquele que fica pensando, será que fulano? Não, ele vai atrás, ele vai trabalhar, ele vai na casa, ele vai dar um jeito de ajudar aquele irmão, aquela irmã na necessidade dele. O amor que trabalha não é aquele amor só que declara, não, se precisar de mim é só pedir. Isso não é amor. Isso não é nada. Olha, pode contar comigo. Bom, eu quero contar com você, mas me sinto mal de pedir alguma coisa. Já perceberam isso? A igreja de Tessalônica tinha um amor que ela não precisava de um e-mail, de um WhatsApp, de uma mensagem no secreto, no privado. Não, a igreja de Tessalônica era uma igreja que ela entrava na casa, ela depositava o seu amor na geladeira do seu irmão, da sua irmã. É claro que não tinha geladeira naquela época, né? É só uma analogia para os dias de hoje, mas era uma igreja que não esperava acontecer o problema, ela se antecipava. O amor se antecipa à necessidade, ou na verdade, o amor se antecipa ao grito de socorro. Ele chega antes do grito, ele chega primeiro. E a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha essa marca. Será que tem? Não, eu vou lá saber. Ou então liga. Ou então entra em contato. Não precisa expor as pessoas em lugar nenhum. Hoje você pode fazer isso. Pega o telefone e liga para a pessoa. Você pode entrar em contato, seu amor. Você pode ir na casa da pessoa. Você pode procurar saber qual é a conta bancária daquela pessoa. Se aquela pessoa não tem conta bancária, você pode fazer uma compra no supermercado, indicar o endereço para entregar lá e vai receber. Nós temos muitas facilidades hoje de praticar o amor, de socorrer as pessoas. Ou quantos não estão conseguindo pagar as suas contas? Olha, irmãos, R$ 600 dados pelo governo, ainda que ajude alguma coisa, não é suficiente para socorrer uma família. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A igreja, uma das características de uma igreja próspera espiritualmente, é que o amor dela se antecipa à humilhação do próximo. E essa é uma coisa que eu e você precisamos aprender. Não só como igreja, como instituição, porque na verdade eu não estou falando à instituição. Eu não estou falando ao CNPJ, eu estou falando ao corpo de Cristo, que é composto por todos os membros, por todas as pedras vivas da igreja. Então estou falando que eu e você precisamos, como parte do corpo, na nossa prosperidade espiritual, aprender a fazer isso. E uma outra característica que a gente percebe que Paulo cita aqui é que o nosso Senhor Jesus trabalhou no coração daquela igreja de uma maneira muito interessante. Paulo diz assim, olha, uma outra coisa que me impressiona é que como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui deixa eu explicar um contexto. A igreja de Tessalônica estava vivendo um contexto em que ela estava crendo firmemente que o Senhor Jesus iria voltar naqueles dias. E é assim que eu e você temos que aprender a viver, como se Jesus tivesse vindo ontem, morrido hoje e fosse voltar amanhã. A igreja de Tessalônica estava vivendo dessa forma, nesse espírito, de que Jesus estava voltando naquela hora, naquele momento, e Paulo elogia essa esperança. Porque para um crente, a todo momento, Cristo pode vir. Para um cristão, Cristo pode vir descendo dos céus
ou pode vir ao meu encontro quando eu morrer. Hoje faleceu um pastor, um conhecido meu, já um senhor, pastor Teotônio Bragança, já estava bem velhinho, já estava emérito, morreu na casa de seu filho. Eu o conheci quando ele estava na ativa, eu era seminarista, mas o Senhor foi ao encontro dele e ele foi ao encontro do Senhor. Viver essa esperança de que Cristo está voltando nos mantém firmes para praticarmos a fé e para vivermos um amor. A esperança, ela não esmorece. A esperança não desanima. Sabe por que o crente não pode ser desesperado? Porque a esperança dele é Cristo. O mundo inteiro pode desesperar, mas ele não. Então essas são as características. Uma igreja que tem uma fé prática, operosa, que tem um amor que se antecipa e que tem uma firme esperança no retorno do Senhor. É como eu disse, como se ele tivesse nascido ontem, morrido hoje e tivesse para voltar amanhã, né? Então é dessa forma, e vivendo assim, nós afinamos a nossa santidade e o nosso compromisso com Ele. A minha oração é que não só a Igreja Shalom seja uma igreja espiritualmente próspera. A minha oração é para que cada crente seja espiritualmente próspero nesse sentido, que aí o corpo se torna próspero. E que o corpo de Cristo na Ilha do Governador, no Brasil, no mundo, saiba que essa é a verdadeira prosperidade espiritual de uma igreja. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.